Olá, pessoal que acompanha o JAC, temporada 2022. A gente está dando aqui seguimento às nossas reuniões, que a gente trata, né, obviamente, sobre as principais obras do Camus. A gente pincela algumas questões relacionadas a resumos, curiosidades, coisas do tipo, para que o grande público, né, que não tem essa introdução própria ao Camus, possa, né, ter essa familiaridade com a completude da obra, né? Então a gente está chegando agora especificamente em Os Justos, né, de 1949. É um momento muito peculiar da obra do Camus. É o ponto-chave da transição entre o absurdo e a revolta, né? As temáticas que já estavam presentes em A Peste, o Estado de Sítio, na palestra que ele faz, Tempo dos Assassinos, e agora, evidentemente, desemboca, né, nessa peça chamada Le Juste, de 1949, né, em que o Camus vai falar sobre um atentado, né, de um grupo de terroristas, tendo como personagem principal pessoas reais, né, que realmente existiram, né, entre eles é, o Kalaniev, né? Então a gente vai fazer aquela apresentação clássica, né, por assim dizer. Não, tá aí. Bom, o esboço de apresentação, como vocês sabem, é basicamente o que a gente vai fazer, né? Esse vai ser um dos vídeos mais curtos, por assim dizer. Então a gente vai travar do fato de ser baseado em fatos reais, né? A peça, os temas, né, que ela provoca e a questão do terrorismo, que é uma coisa extremamente importante para o Camus, em que a gente vai ver, né, definitivamente aqui, né, no Nome Revoltado de 51. A gente vai ver em definitivo a questão do terrorismo, né? Do terrorismo individual e o terrorismo de Estado, né? O terrorismo de Estado e o terrorismo irracional. Então a gente vai acompanhar essas duas partes, né? Bom, antes de mais nada, né? Baseado em fatos reais, né? O Justus é o fruto de pesquisa sobre um grupo de terroristas, né? Em particular de um de seus membros. É uma pesquisa ampla que demonstrava uma faceta do pensamento camusiano, né? Como eu disse para vocês, esse livro é uma transição de pensamento, né? Então, basicamente, o que a gente observa é que está se passando do absurdo para a revolta, né? E aqui o ponto principal do Justus, né? E eu antecipo, logicamente, a questão da temática, é de onde, né, nós podemos partir, né? De que modo, de que forma, de que jeito e para onde nós iremos, né, na fundação de uma sociedade, de um Estado, né, mediante o crime, né? No sentido, né, de que meios, né, nós utilizaremos para chegar até os fins, né? É, é uma proposta que o Camus traz aqui nos Justos, muito bem elaborada, de que será que os meios, né, vão de fato justificar os fins? Então, é tudo isso que está presente aqui justamente no, nos Justos, né? Ah, baseado em fatos reais, e é interessante, né, a gente saber por que que o Camus traz esse aspecto da, da realidade, né, não meramente de uma maneira ficcional, porque, claro, aqui é uma perspectiva que o Camus vai utilizar de ficção, né, o que o Kalaniev vai falar, o que o Nenkov adora, todos os personagens que estão envolvidos dentro da peça é uma encenação camisiana, mas, claro, no sentido de trazer aspectos da realidade, né, ao ponto mais interessante possível, que é de 1946 até 1951, o Camus tem apenas uma única e exclusiva preocupação, se a gente for analisar todos os textos, né, que estão elencados nessas questões políticas. Relembrando, 46 até 51, quando sai, em definitivo, o Homem Revoltado.
Então a gente tem, ah, durante esse período, né, que cobre mais ou menos uns 5 anos, né, a gente tem um interessante movimento dentro da obra do Camus, em que ele vai trafegar, né, fazer essa transição entre os temas do absurdo que estavam sendo apresentados ali com Calígula, Mal-Entendido, o Mito de Sísifo, o Estrangeiro, anteriormente com a Morte Feliz, a Ver-se o Direito, né? Todos aqueles temas de finitude, indiferença, existência, felicidade, amor, amizade, todas aquelas coisas. E agora ele parte para um momento muito mais interessante, por assim dizer, quando o Camus começa a travar, né, um diálogo e um diagnóstico, né, sobre a história passada e o seu tempo. É muito importante a gente refinar essas duas partes. Por quê? A perspectiva anterior, né, do que o Camus propõe e desemboca no Homem Revoltado é uma série de perspectiva histórica sobre, né, em definitivo, a questão da revolta e do assassinato. Como surge, quais são os seus primeiros movimentos, qual o seu clamor, quais são os seus atores, quais são os seus cenários e suas reivindicações. Partimos, então, desse momento até, né, os momentos de acontecimentos históricos, que é o que o Camus vai tratar no terceiro capítulo do Homem Revoltado, designado como a Revolta Histórica, que claramente também estará inserida, né, não os justos, mas a personagem, né, Kalaniev, a personagem real, né, não a personagem fictícia da peça. Somente, né, aquele momento reflexivo, né, que a gente sempre utiliza aqui, né, é uma parte da peça em que o Stepan fala que importa que não sejas um justiceiro se justiça é feita, mesmo por assassinos. Tu e eu não somos nada. E o Kalaniev fala: somos alguma coisa, e tu sabes bem que somos, pois é em nome do teu orgulho que hoje ainda falas. Então, aqui é um momento muito peculiar do envolvimento, né? São quando temas relacionados à justiça, liberdade e afins se apresentam dentro da obra, né? Bom, e é justamente sobre isso que a gente desemboca agora, quando a gente parte para o temas, né? Os justos marcam uma série de temas importantes do pensamento camisiano, como a justiça, a liberdade, a ética, o amor. E a questão principal que se insere dentro da própria obra é o que iremos criar depois de destruirmos com as mãos sujas um regime, né? Então, o que se apresenta dentro dos justos é um cenário de um Estado de injustiças sociais, um Estado que não está preocupado com a sua população, né? E o que se apresenta, né, como contraponto disso é um grupo de revolucionários que quer deter esses tiranos, déspotas e instaurar um novo governo, uma nova forma de regime político, um novo governo, alçado aí, claro, em outros tipos de pensamentos e temas. Porém, o que é mais interessante que o Camus propõe dentro dessa obra, e isso eu acho que bate muito já com um problema que o Camus já estava vendo, é, dessa postura do século XX pós Segunda Guerra Mundial, princípios revolucionários, onde será a próxima revolução, tudo isso, né, se apresentava ali. E é claro, né, que esses temas são apresentados por um motivo. Aquele que eu já falei para vocês, né, de que o Justus é uma transição extremamente importante, ele é um elo
entre a peste e o homem revoltado, né? Os temas presentes na peste, né, estão bem instaurados, instituídos. Os Justos é, de fato, extremamente político, né? É uma peça teatral camisiana política, né? Que marca uma posição do autor nesse sentido, né? E o Homem Revoltado é, de fato, a ideia, é um ensaio extremamente preciso e necessário para que Camus possa julgar a história e a sua geração. Ah, o começo dos Justos, né? É um encontro, um reencontro entre alguns membros que ali estão. E a malograda, né? Situação, né, que ocorre, que é de fato não ter conseguido, né, ah, não ter conseguido matar o Granduque, né, naquele momento, por conta de crianças que ali estavam. Então, aqui a gente tem, claro, uma série de situações que são impostas. Existiria, por acaso, uma ética, né, em relação ao assassinato, existiria uma ética em relação à situação, né, instaurada de terror, né? Como isso seria possível? Então, tudo isso é apresentado aqui, dentro da obra, nesses primeiros minutos, né? No que se refere claramente, né? A que estilo, a que tipo de sociedade é essa que a gente vai construir mediante o assassinato, o caos, o completo, a completa destruição de tudo que ali está, né? E aí é claro que entra justamente essa parte principal, a questão do terrorismo, né? O terrorismo coletivo e a pergunta se há um limite, né? O terrorismo coletivo, né? O ponto máximo da trama é quando o plano não é realizado por conta das crianças presentes no carro. Diante disso, observamos uma certa ética no terrorismo, né? Por parte do Kalyanev, né? Uma espécie de, entre aspas, limite, tema que será observado em Homem Revoltado. É importante a gente definir aqui agora. Limite, ou a gente poderia fazer um paralelo aqui entre medida, mas esse paralelo não seria completamente aproximado. Limite e medida, para Camus, tem duas referências distintas, mas vamos tentar trabalhar com essas duas perspectivas, né? De limite, no sentido de que, para o homem revoltado, existe esse limite. Logicamente, eu vou recorrer ao próprio homem revoltado, na sua página 27, em que diz: o que é um homem revoltado? Um homem que diz não. Mas se ele recusa, não renuncia. É também um homem que diz sim, desde o seu primeiro movimento. Um escravo que recebeu ordens durante toda a sua vida julga subitamente inaceitável um novo comando. Qual é o significado desse, entre aspas, não? Então, é isso, esse não, esse limite, esse encontro com o limite a partir do momento em que, por isso que o justo está presente no ciclo da revolta. Qual é o limite do Kalyanev? É que ele não pode matar crianças, né? As crianças não podem ser mortas ali. Este é o limite dele. Uma certa ética, né?
por assim dizer, né, no sentido de que tipo de sociedade é essa que será formada mediante, né, sangue de crianças inocentes. É claro que o Camus vai nos capítulos, né? No capítulo 3 que é o capítulo da revolta histórica, né? É, falar do terrorismo individual, né? O terrorismo coletivo, né? Ele já é uma certa passagem, né? Do, do terrorismo individual no sentido de coletividade, né? No sentido de união, uma formação de um grupo e tal, posteriormente a formação de um Estado, que é o que a gente vai observar depois em o terrorismo de Estado e o terror irracional. Né? Então, na página 218, né, é o que nos interessa aqui nesse momento, dentro da obra do Homem Revoltado, né, nós temos a parte dos assassinos delicados, né, que é quando o Camus vai falar, inclusive, sobre o Kalaniev. Né? É, vou transmitir aqui o primeiro parágrafo dos assassinos delicados. Né? Em 1878, é o ano do nascimento do terrorismo russo. Uma moça muito jovem, Vera Zazulite, no dia seguinte ao julgamento de 193 populistas, no dia 24 de janeiro, mata o general Trepov, governador de São Petersburgo. Absolvida pelos jurados, ela escapa em seguida da polícia do czar. Esse tiro de revólver desencadeia uma série de ações repressivas e de atentados que se respondem uns aos outros e a cujo respeito já se adivinha que um só exaustão pode colocar um ponto final. São vários outros momentos em que o Camus vai, vai relatar aqui que as consequências as consequências desse primeiro ato são um atentado ao imperador da Alemanha, o rei da Itália, o rei da Espanha, uh, os assassinatos na Rússia, no Ocidente, atentado novamente contra o rei da Espanha, outro atentado frustrado contra o czar. Em 1881, assassinato do czar pelos terroristas da Vontade do Povo, Sofia Perovskaya e Eliabov e seus amigos são enforcados. Em 1883, atentado contra o imperador da Alemanha, o assassino foi executado a machadadas. Em 1887, execução dos mártires de Chicago e congresso em Valência dos anarquistas espanhóis, que lançam um aviso terrorista. Se a sociedade não ceder, é preciso que o mal e o vício pereçam, e nós todos deveríamos perecer com eles, né? Então, aqui, claro, né, a gente observa como o Camus trata essa questão histórica, né? Cada caso, ele não vai adentrar, né, em cada um desses casos. Claro que, em particular, o que mais interessa a ele é a questão do Kalianev, né, que ele vai dizer assim: na Rússia, onde os atentados contra os representantes secundários do regime não cessaram, a Organização de Combate do Partido Socialista Revolucionário nasce em 1903, reunindo os quadros mais extraordinários do terrorismo russo. Os assassinatos de Ploiev por Samsonov e do Grão-Duque Sérgio por Kalianev em 1905, né? O Kalianev morre muito jovem, aos 20, acho que 24 anos. Marcam um ponto culminante desses 30 anos do apostolado sanguinário encerrado para a religião revolucionária, a Idade dos Mártires, né? O niilismo, estreitamente ligado ao movimento de uma religião desiludida, termina, assim, no terrorismo. Né? E o que é mais interessante a gente observar dentro desse movimento, né, é que existe uma certa utilização desse terrorismo individual, depois coletivo, né, por organização, contra o Estado, representado pelo imperador, pelo czar, e depois que isso é transformado em Estado, né, a gente já tem a transformação
Estado soviético e etc. e tal. Já esse terrorismo, né, ele já é desanexado, reprimido, não existe mais. Pode-se falar de ação terrorista sem dela participar? Exclama o estudante Kalyanev. Seus camaradas reunidos a partir de 1903 na Organização de Combate do Partido Socialista Revolucionário, sob a direção de Azev e depois de Boris Savinskov, mantêm-se todos à altura dessa admirável declaração. São homens exigentes, são os últimos na história da revolta. Não vão ceder nada de sua condição, nem de seu drama. Se viveram no terror, se nele tiveram fé, nunca deixarão aí de ficar dilacerados. A história oferece poucos exemplos de fanáticos que tenham sofrido de escrúpulos, inclusive em meio ao conflito. Aos homens de 1905, pelo menos, nunca faltarão dúvidas. A maior homenagem que lhes podemos prestar é dizer que, em 1950, não saberíamos lhe fazer uma única pergunta que eles já não tivessem feito e a qual, em sua vida ou com a sua morte, já não tivessem respondido, em parte, né? Então, de fato, o Camus faz um amplo estudo, né, por assim dizer, do Kalyanev, né? Ele descobre um certo livro que fala acerca disso, né? E, e desenvolve, né, justamente a peça, todas as contradições ali presentes, né? A formação de um Estado dito superior, né? Teria que ser com as mãos limpas ou com as mãos sujas, né? Então, tudo isso é observado claramente aí, né? O que desemboca, claro, na pergunta essencial, né? Se há um limite, né? Se dentro dessas questões, dentro dessa posição, né, existe um limite. Quando se entra em uma organização terrorista, quando se entra em uma organização político mais radical e tudo mais, existe um limite, né? A gente pode dizer que existe um limite, né? O ponto máximo da trama, né, é quando o plano não é realizado. Então, esse limite, né, que é observado aqui, a gente trava esse diálogo, né, propriamente com a questão da medida, né, a, a justa medida, né? Deve-se encontrar a justa medida entre os dois pontos. Um tema aristotélico, claro, mas que Camus retoma justamente, né, no sentido virtuoso também, de que o homem, né, tem que ter essa justa medida entre um lado e entre o outro, né? Sempre buscar a justiça, o que é de comum entre os dois pontos que pode ser considerado definitivamente como algo justo, né? Então, é muito pessoal essa questão do limite, é um tanto quanto ético, por assim dizer, né? Existe de fato um limite, uma certa ética nesse sentido, como a gente pode observar, em que até determinado momento eu posso realizar certas atitudes, mas em outros momentos e outras situações não, né? Então, é extremamente complicado. E dentro da querela da questão do banditismo, né, se a gente observa a questão dos limites, ela é extremamente tênue, né? Se a gente for observar a questão do banditismo em histórico, né, ah, um grupo terrorista, por mais que tenha, né, essas, essas boas intenções, né, relacionadas, como é o grupo do Kalyanev, né, não age no sentido político legalista, né, mas sim através de outros meios, que é a luta armada, como aconteceu no Brasil, né, na década de 60 e 70, em que diversos grupos aí surgiram contra os militares, né? Então, a gente observa, né, essa questão do limite. Qual o limite, né? É o roubo, é o assassinato, né? O que é permitido, o que não é permitido, as questões que a gente observou, tanto aqui na nossa realidade, quanto em outras realidades, né? Enfim, então,
tudo isso é discutido dentro da questão da peça, né? Mesmo que não amplamente, né? Mas a gente observa que isso é discutido, né? E é belíssimamente discutido. Claro, o que se fala aqui é Albert Camus, né? De fato, falando sua posição em relação a essas questões, e de fato elas são condenáveis, né? Elas não são para o Camus o meio necessário para que a gente possa, né, realizar aí essas atitudes, essa mudança, essa transformação político-social da melhor maneira possível. Ok? Bom, e é isso, pessoal, né? Em relação aos justos, né? A gente consegue. Eu vou dar uma pausa aqui, pronto, deu certo, deu certo. Em relação aos justos, claro, a gente deu para entender essa completude, né? Essa problemática, né? Própria do Camus, no sentido de criar uma peça em 1949, transmitindo e questionando essas posições, né? Político-partidárias, até aquele momento, né? Lembrem-se, o Stalin estava vivo, né? Essa é uma peça que se ambienta-se de um passado histórico, né, recente, por assim dizer. A peça é de 49 e a situação toda é em meados do começo do século XX. Então, isso é uma pré-denúncia, por assim dizer, do que o Camus já vai trabalhar, né, em O Homem Revoltado, né? Então, o Justus, ele prepara o terreno, né, definitivo para que a gente tenha essa noção, né, principalmente do que é apresentado ali na Revolta Histórica, do que o Camus vai trabalhar nesse sentido, ok? Infelizmente, é uma peça que não tem em português brasileiro, vocês têm que procurar em espanhol, francês, tem em inglês, né? São raras as versões que tem em português, acho que tem uma ou duas, né? Deveria A Record deveria fazer imediatamente uma edição nesse sentido, porque é um livro, uma peça muito importante para a gente observar essa transição que o Camus faz entre o absurdo e a revolta. Ok? E é isso, pessoal. Queria mandar um abraço para vocês, dizer que as reuniões do GA que a gente está fazendo nessa temporada 2022 um pouco atabalhoadas, a gente está falando desse jeito, né? Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir aí encaixar direitinho os dias, os horários, né? E aí a gente vai conseguir, depois em 2023, né? Quando a gente retornar lá em fevereiro, fazer uma coisa um tanto quanto diferente, né? Mas nessa temporada de 2022 a gente vai trafegar aqui sobre esses temas, né? Dos livros, né? A próxima reunião que a gente vai ter vai ser agora em agosto, e a gente vai falar, salve engano, sobre o próprio homem revoltado, né? A gente vai falar sobre o próprio homem revoltado. Então, é isso, pessoal. A gente se vê aí na nossa próxima reunião, ok? Tchau, tchau, pessoal.